Bom dia, galerinha. Boa noite, boa tarde. Qual seja o seu fuso horário? Hoje nós vamos para o MRU, ou MU, que é o movimento uniforme, certo? Movimento retilíneo uniforme. Isso caracteriza pela transposição de posições, né? Você chamou isso de trajetória, com uma velocidade média. Ó, fiz destacado para você gravar aqui a velocidade constante. Muito importante são as unidades de medida. Metros por segundo, quilômetros por hora. A transformação deles, quando precisa se passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica. Ao verso, você divide, né? Você faz uma divisão. Mas uma coisa importante que surge aqui não é mais a formulazinha da velocidade média. Você agora está analisando esse movimento por completo. E por isso nós utilizamos a equação horária da posição. Distância é igual a distância zero vezes vezes o tempo vezes a velocidade. Nós chamamos ela, lembra até um pouco o nome do sorvete, né? Quando você vai usar? Quando houver essa transposição de posições. Para isso, no movimento uniforme, eu coloquei bem destacado aqui, porque a gente pode ter duas situações para analisar gráficos. Em relação à distância vezes o tempo, em relação à velocidade vezes o tempo. Primeiro nós vamos ver a relação da distância pelo tempo. Quando você tem aqui uma subida crescente, reta, você tem uma velocidade positiva. Mas se você tem em relação à distância e o tempo, você tem uma decrescente, você tem uma velocidade negativa. Isso acontece também dentro do movimento uniforme, quando a gente apresenta o gráfico na velocidade sobre o tempo, essa relação, onde você enxerga aqui uma velocidade constante. Ó. Ela está paralela ao eixo. Isso caracteriza o movimento uniforme. Quando ela está acima do eixo X aqui, ó, ela é uma velocidade positiva. E quando ela está abaixo do eixo X, ela é uma velocidade negativa. Pois as propriedades gráficas do movimento uniforme, nesse gráfico é muito bem representada. Por quê? Como você vê uma relação aqui nesse gráfico de velocidade e tempo, a área do gráfico velocidade e tempo é numericamente igual ao deslocamento. Isso nos levou então ao próximo passo, que é o movimento uniformemente variado, ou chamado de move. Move your body, percebeu? Eu estava em repouso, que era a primeira lei de Newton, que era o movimento uniforme, sempre com a velocidade constante, mas agora eu acelerei. Então mudei meu movimento. Estou num sinaleiro, abre, piso no acelerador. Percebeu? Estou mudando a minha inércia, que era a primeira lei de Newton. Nós vamos agora para a segunda, aonde a gente já aprendeu em outras aulinhas a nossa grande fórmula aqui, né? A aceleração média é igual ao ΔV sobre ΔT. Traduzindo, minha aceleração vai mudar porque houve uma variação de velocidade sobre um determinado tempo. Então você tem um carro lá, né? Ele está a 20 km por hora, certo? Pisa no acelerador e ele passa a ter 40 km por hora. E ele estava ali num tempo de 0,15 horas e agora ele está num tempo aqui de 0,30 horas, certo? Então houve uma variação. E isso é a segunda lei de Newton, né? Aonde você passa a ter um movimento devido a uma força, uma velocidade sobre um tempo. Essa é uma parte muito bacana em relação aos movimentos. Eu peguei a mesma folha, o mesmo lugar, o mesmo jeito, o mesmo peso, tudo. E uma está amassada e a outra está aberta. Esse teste foi feito há muitos anos atrás, milhares de anos atrás. E agora, meus irmãos, vou soltá-las. Pronto. Esse teste de movimento de queda livre foi feito na Torre de Pisa. Aliás, minha Torre de Pisa ficou maravilhosa. Desenho perfeito. E esse cidadão soltou os dois e nós tivemos aqui uma coisa que começou a mudar todo esse pensamento de movimento. A folha amassada, ela não sofreu resistência, ela ganhou peso, velocidade, tempo sobre tempo. E a aberta ganhou resistência do ar, um princípio até que foi usado depois para os paraquedistas. Então esse é um movimento de queda livre. Devido a esse experimento,
surgiu então 3 equações da queda livre. E uma foi em função horária do espaço, aonde distância é igual a distância inicial, vezes a velocidade inicial, mais a aceleração da gravidade, vezes tempo ao quadrado sobre 2. Houve também a função horária da velocidade, aonde V é igual a V inicial, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. E a equação do cara que fez o experimento, que foi Torricelli, certo? V ao quadrado mais V inicial ao quadrado mais mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a distância. Um grande macete para essas fórmulas é que a aceleração da gravidade no nosso planeta, a velocidade que cai um objeto, é de 9,8 metros por segundo, já foi medido isso. Alguns livros usam o número exato 10. Mas se você reparar, o V0 e o S0 e os outros V0s que existem, se você utilizar ele a partir do repouso, provavelmente eles terão valores nulos, valor zero. Então você só usa o finalzinho da fórmula ou aquilo que sobrar da fórmula para você. Um ótimo exemplo para a gente começar a gravar essas fórmulas, a gente está bem e saber aplicá-las, é esse exemplo aqui. Então, do alto do prédio, um objeto foi abandonado e qual é a velocidade dele após 3 segundos? Aqui foi aquele segredo que eu falei no finalzinho ali da outra parte. Quando você tem partido do repouso, ó, ele está em repouso, você já coloca que o V0 é zero, ó, ele não tem. Então você vai trabalhar com essa fórmula só com aquilo que você tem. Lógico que eu substituí a aceleração da gravidade pelo G, né, pela força G. Então aqui eu vou utilizar ela como 10, tá? Então eu vou utilizá-la como 10 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça nunca de fazer os seus dados aqui, como a gente tem feito nos outros exercícios. Isso é muito importante, se você só aplica na fórmula. Então a velocidade é igual a 10 vezes 3, certo? Como você tem aqui a velocidade, você vai ter 30 metros por segundo. E aí está feita a aplicação de uma fórmula. Esse exercício é muito legal, porque ele mostra um pouquinho da aplicabilidade dessas fórmulas. E exige um pouquinho mais. Então um trabalhador, um operário, deixa cair uma ferramenta do alto de um prédio. A 20 metros por segundo é a velocidade com que ele toca no chão. Qual o tempo da sua queda? Qual o tempo da queda desse objeto? Não tenho tempo, tenho uma velocidade, a minha altura aqui é meu ΔS, porque é uma distância. Só que como eu não tenho a altura, eu tenho que calcular ela antes, e eu uso a equação de Torricelli. Mas vejam bem aqui, ó, V0, ele partiu do repouso, então é zero. Eu já elimino. Ó. A minha aceleração da gravidade é o G, que eu já sei. E eu já posso colocar como 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Muito bom. E a altura é a distância que eu não sei. Vou substituir todo mundo. 20 ao quadrado. Ele está elevado ao quadrado, porque é a equação de Torricelli. 2 vezes 10 vezes altura. Então, 400 igual a 20. E minha altura desse prédio, 20 vai passar dividindo, vai ser de 20 metros. Bom, eu já achei agora, então, a nossa altura. E agora eu posso aplicar, então, a minha outra fórmula que é necessária. Isso é muito necessário, ok? Que é a equação da velocidade, tá? Essa equação da velocidade, então, vou utilizá-la aqui, ó, certo? Velocidade é igual a V0 mais aceleração da gravidade vezes o tempo. Bom, eu não tenho, né? Então, eu não tenho V0, certo? Então, eu vou calcular V é igual a aceleração da gravidade, que é a minha G, e isso vai dar, então, 10 vezes T, né? Opa, desculpa, substituí aqui, ó, 20, né? Então o tempo é igual a 2 segundos, ok? É um ótimo exercício também para nós aplicarmos. Então o corpo caiu, né?
uma velocidade, desculpa, caiu de uma altura de 245 metros em relação ao solo. E supondo que não exista atmosfera, né, ele pede para você descobrir o tempo de duração da queda e a velocidade antes de tocar o chão. Esses exercícios são legais porque a gente está fazendo uma aplicabilidade em relação a essas fórmulas. Você pode encontrá-las na página 137 do seu livro-texto. Isso é muito legal, galera, porque a gente sabendo aplicar a fórmula, o resto fica tudo fácil. Então, esse corpo que caiu de uma altura de 245 metros, você já tem lá, né? E ele está sem ação da atmosfera, que é mais um cálculo que nós vamos aprender para frente. Só que você sabe que a força da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Você substitui, porque os dados já estão colocados, divide já aqui, então você vai ficar com t ao quadrado é igual a 245, 10 dividido por 2, 5, ok? Ficou 5 aqui em cima e ele passou dividindo para lá. T ao quadrado é igual a 49, ok? Aonde você vai tirar a raiz e você vai ficar com 7 segundos. E aí está resolvida a primeira parte. Para finalizar esse exemplo, a letra B, a velocidade ao tocar o chão. Velocidade você não tem, a gravidade você tem. O tempo você acabou de achar, joga na formulazinha e você tem a resposta de 70 metros por segundo ao tocar ou perto do chão.